Às vezes a nossa família quer coisas para nós que não se alinham com o que nós queremos para nós mesmos. E na melhor das hipóteses, eles vão se expressar de uma forma educada, levando-se em consideração seus sentimentos. Mas na maioria das vezes, isso não vai acontecer. Eles só vão se expressar com muita paixão sobre o que eles acreditam, mesmo que isso signifique magoar você, te ferir, ou até pior, fazer você abandonar uma parte sua que não deveria estar em negociação. Por causa disso, muitas pessoas se afastam dos próprios pais. Alguns se afastam fisicamente dos próprios pais, colocam uma barreira de distância, vão para outro país, vão para outra cidade, vão para outro bairro, cortam contato. Quando veem os pais na rua, viram para outra calçada, viram as costas, saem andando para o outro lado para evitar o momento de encontrar. Já outras pessoas continuam falando com os pais, mas fecham o coração delas para não se ferir. Isso já aconteceu comigo e já aconteceu com quase todas as pessoas que eu conheço. Nem sempre são os pais, às vezes são os avós, às vezes são os tios e às vezes é todo mundo. Mas no final do dia, se você quiser evoluir, sarar as feridas que você carrega dentro de você, você vai ter que aprender a honrar os seus ancestrais. Não tem outra forma. E honrar eles não significa fazer o que eles querem. Honrar eles significa ser fiel à sua verdade. E mais algumas coisinhas. Afinal, como diria Freud, todas as nossas dores vieram da nossa mãe ou do nosso pai. Será que isso é verdade? Eu não concordo 100% com ele, mas eu concordo sim que muitas questões que nós carregamos até hoje vieram do seio familiar. E conseguir estar em paz com elas e estar em paz com os nossos ancestrais nos permite viver no presente. O que hoje em dia é tão raro. Muitas pessoas estão no futuro e elas ficam ansiosas, ou elas estão no passado e elas ficam depressivas. Viver no presente, viver o agora, é uma das coisas mais saudáveis que você pode fazer. E não existe melhor ancoragem no momento presente do que a paz de saber que o que passou, passou, por mais clichê que seja. Está preparada para conversar sobre isso hoje? Sim? Então ajeita sua postura, porque hoje nós vamos falar sobre como o ato de amar os nossos ancestrais de forma saudável nos ensina a amar a nós mesmos, e sobre como o rancor que às vezes nós podemos carregar em relação a eles fala muito mais sobre nós e sobre as nossas dores e sobre o nosso coração do que sobre eles. Vamos lá? Primeiro de tudo, vamos começar falando o que não é honrar os seus ancestrais, o que não vai curar as suas feridas? Convivência forçada. É totalmente possível honrar a sua família à distância, em silêncio, sem mensagem no grupo do WhatsApp, sem almoço de domingo, sem ligações frequentes e às vezes até sem reconciliação, sem falar com eles. Porque conviver forçadamente com alguém não é afeto, é moralismo e hipocrisia. Sabe o que é honrar a si mesma, a família que você teve e a família que você terá, a todos os seus ancestrais? É não devolver violência com violência. É não repetir o que te feriu e se tornar a pessoa que você não admira. Porque quando você espelha as ações de alguém que você não gosta, que te marcou de uma forma negativa, você se torna um pedaço dessa pessoa, você pega um pedaço dessa pessoa e guarda dentro de si. Você se corrompe, se polui. Honrar os seus ancestrais é não transformar a sua dor em cinismo. Às vezes, estar próximo da sua família vai te adoecer. E insistir nisso não é amor. É o oposto disso, é a ausência do amor próprio. Sabe, quando a sua mãe estava no útero da sua avó, ela já tinha dentro de si o óvulo que originou você. Então você é um pedaço da sua avó, tanto quanto a sua mãe é um pedaço da mãe dela. E da mesma forma que você tem que ser respeitosa com a sua mãe e com a sua avó, você tem que entender que você também é um pedaço delas. Ser respeitosa com elas também envolve ser respeitosa com vocês. Honrar não é obedecer. Honrar é compreender. É reconhecer os limites do lugar onde você foi criado. Reconhecer que uma pessoa que muitas vezes foi criada na base
do murro, talvez não saiba olhar nos teus olhos e dizer que te ama. Talvez não saiba fazer um carinho. Todas as pessoas são limitadas e cabe a você ir quebrando, ir expandindo seus limites e se tornando uma versão maior, melhor de você. Mas muitas vezes a vida cobra, você tem que acordar 5 da manhã para sair de casa para botar o pão na mesa e não dá tempo do lindo conto de fadas da autoexpansão, porque evoluir é uma dádiva e nem todos têm esse direito. Os limites financeiros da sua família afetam diretamente os limites emocionais dela. E os limites culturais, então? Quantas pessoas da sua família conseguiram ter faculdade? Quantas pessoas da sua família conseguiram conhecer um mundo além da cidade em que eles vivem, além do país em que eles vivem? Quantas pessoas da sua família falam mais que um idioma? E eu não estou falando pessoas mais novas que você, eu estou falando pessoas mais velhas que você. Por que eu estou falando isso? Porque o nosso cérebro é um músculo. Você quer que as pessoas mudem? É mais fácil mudar quando você está exercitando o cérebro. Ele é capaz de fazer mais coisas. Mas às vezes as pessoas não têm tempo de exercitar o cérebro. Existem pesquisas que comprovam que quando você está em uma realidade difícil financeira, o seu QI cai mais de 15 pontos, porque o seu cérebro não tem energia para gastar sendo o inteligentão. Ele precisa sobreviver e ele precisa garantir que as pessoas que você ame sobrevivam. Tá ali a energia. E eu não estou falando isso para que você pense, ai não, eu devo muito a eles. Não é isso. É para você ser consciente da situação de onde você veio, de independente de ter tido chance ou não, se a pessoa era ou não capaz de aproveitar as chances que teve. E às vezes ela era capaz e não aproveitou. Ainda assim, quais motivos levaram essa pessoa a estar estafada demais ou não querer ou não acreditar na possibilidade de aproveitar uma chance? Quando você entende que algumas pessoas simplesmente não conseguem agir com o mesmo nível de pureza de coração que você possui, você deixa de reagir. Você tem que... Você não pode esperar que as pessoas nesse mundo ajam igual você se elas não vieram do mesmo lugar que você. Se elas não tiveram as sortes e os azares que você carregou nessa vida, não andaram nos seus sapatos, não tiveram os seus amigos, não tiveram os seus inimigos, não aprenderam o que você aprendeu. Eu acredito muito na gratidão pelos nossos ancestrais. Mesmo aqueles que tiveram ações com as quais nós não concordamos, nos permitiram estar aqui hoje. Ah, mas quando eu era criança eu sofri um bocado. Legal, eu também. Mas hoje você não é mais criança, nem eu. Hoje você pode tomar a sua vida nas suas próprias mãos e decidir o rumo dela. E se hoje você é capaz de olhar e pensar o que eu vou fazer da minha vida para chegar onde eu quero, para viver uma vida que me satisfaça, é porque te foi dada a vida. E por ter esse poder, você deve ser grato. Reconheça a bênção que você recebeu, os pontos positivos que você recebeu e vá além. Você não é obrigado a permanecer no mesmo nível das pessoas que te criaram por gratidão. E quando você começar a tomar as decisões que fazem sentido na sua vida, seja morar aonde você quiser, definir os valores que fazem sentido para você, definir os valores que fazem sentido para você, escolher os seus relacionamentos. Quando isso acontecer, vai haver um desconforto no seu âmbito familiar. Mas esse desconforto é esperado, tá? Não é porque é você. Todo mundo passa por isso. É muito raro as pessoas não passarem por isso. Esse desconforto não significa desrespeito, significa mudança. Toda vez que houver uma mudança, haverá desconforto e tá tudo bem. Somos adultos. Quando houver desconforto, a sua família vai tentar resistir à sua autonomia, te puxar para perto deles, tentar meter o dedo na sua vida. E não pense que eles estão fazendo isso porque eles te amam e você está errada. Eles estão fazendo isso porque eles estão perdendo o controle, é algo instintivo. Eles sequer fazem por mal. É uma ação esperada de toda a humanidade. Essa é a parte terrível, porque você pensa assim, eu não serei assim se um dia eu tiver uma filha. E aí você é assim, porque é um instinto. E você vai ter que lutar contra ele quando a sua hora chegar. Mas você precisa entender que quem te ama de verdade pode e vai discordar de você. Pode e vai sofrer com as suas escolhas, mas não vai tentar te encolher. Não vai ouvir um não e achar que é um talvez. Então pare de pedir permissão. Para de ficar explicando as suas decisões ou esperando algum tipo de aprovação. Não espere
que os seus ancestrais entendam as suas escolhas. Entenda você as suas escolhas. Porque honrar também é ter força para interromper ciclos que não são saudáveis. É dizer, o nosso sangue, a nossa linhagem até aqui errou nisso. Hoje eu escolho fazer diferente. A nossa linhagem não vai mais errar nisso. Então, se as mulheres da sua família, por exemplo, sempre se relacionam de forma não saudável com seus parceiros, seja você a diferença. Se as pessoas da sua família têm muita dificuldade em dizer não, seja você a diferença. Se as pessoas da sua família são instáveis, gritam, são reativas, saem na porrada, seja você a diferença. Crie limites que ainda não existiram. Tome atitudes que na história da sua família ninguém ainda tomou. O sofrimento não precisa continuar por mais uma geração. E as decisões que você toma demonstram o seu crescimento. Quando você tenta se podar por causa da sua família, por causa dos seus ancestrais, parece que você está dizendo para si mesma que você é uma ingrata. Por crescer, por expandir, por evoluir. E ficar em um lugar onde não te cabe mais, dói, porque você cresceu. É tipo usar um sapato 34 quando seu pé já tá 39. Não tem condição. E você pode se questionar, mas e se a minha família ficar chateada? E eu entendo essa pergunta, eu entendo de verdade, mas você tem que se questionar ao invés disso. Será que vale a pena eu me trair? Eu me tornar a minha inimiga, uma pessoa que vai contra mim mesma, porque a minha família vai ficar chateada? Família não é prisão, família é origem. Família não é destino final, é de lá que você veio, mas não é pra lá que você vai. Ai, mas é pra lá que você volta se algo der errado. Origem, você volta se algo der errado pra recalcular a rota pra sair de novo. Não é pra ficar pra sempre. Nada que a gente faz em excesso é bom. Não se ajoelhe ao passado e nem cuspa nele. Siga com dignidade. E a dignidade honrará o seu passado. E eu quero deixar claro aqui que se você veio de um lugar onde você tinha que ser emocionalmente obediente, aonde você vivia se sentindo culpado, aonde você vivia com medo de desapontar, e você tinha que ser leal, mesmo que a lealdade passasse por cima da sua verdade, dos seus valores, saiba que se afastar não é rebeldia, é autocuidado. Então viva bem, seja justa, seja íntegra. Crie relações que sejam melhores para você. Crie a sua própria família e seja diferente. E quando eu digo crie a sua própria família, você pode ter dentro dessa nova família algumas pessoas da antiga. Tenha quem faz sentido. Quem não faz, é melhor o afastamento do que a amargura. Porque honrar não exige plateia. E às vezes a forma mais ética de se amar alguém é não insistir. Aqui foi a Lilith. Uma semana brilhante para você.